Gente, para a astrologia, a posição dos planetas é fundamental para toda a organização daquilo que a gente entende de previsões, de tendências, enfim. E desses planetas, desde a antiguidade, Sol e Lua foram a base de tudo. Inclusive um detalhe: Sol e Lua, claro, não são planetas, uma estrela, outra é um satélite, mas a astrologia mantém afetivamente o nome que os antigos davam a todos os planetas, que quer dizer astro que não conhece o repouso, ou seja, são as estrelas que se movimentam no céu. Então, Sol e Lua estavam na categoria de planetas. E por que eu estou falando de planetas? Porque hoje eu vou falar sobre um fenômeno que acontece na relação entre Sol, Lua e o planeta que a gente habita, que é a Terra. Quando esses três estão alinhados no céu, estão todos no mesmo plano, ocorrem os chamados eclipses, que não são muitos durante o ano. Esse ano, por exemplo, nós estamos em 2015, com 4 eclipses. E o eclipse pode ser um eclipse do Sol, quando a Lua passa na frente do Sol, e o eclipse da Lua. Vamos falar do eclipse da Lua agora. O eclipse da Lua é quando existe uma lua cheia e a Terra se coloca no meio dos dois, projetando a sombra sobre o satélite. E aí é como se ela fosse comida e ela vai sendo ocultada e ela fica sombria. Isso para os antigos era sinal de terror, era sinal de desgraça, enfim, tinha toda uma mitologia negativa associada aos eclipses. Hoje não se tem, pelo menos eu não tenho essa visão negativa, muito pelo contrário. Eu acho que nesses momentos nós temos a oportunidade de compreender a relação desses astros de uma outra forma. Durante praticamente o ano inteiro, quando a lua está cheia, nós vemos aquele luão no céu, aquela coisa que ilumina a noite, a luz que ilumina a noite. E nós temos a luz que ilumina o dia, que é o Sol. A luz que ilumina o dia está representando para a gente a dinâmica masculina da razão, da objetividade, da clareza, das hierarquias, da competição. E a Lua, por outro lado, representa a dinâmica feminina dos afetos, da intuição e da sensibilidade. Aquilo que se chamou sempre para as mulheres de um sexto sentido. Eu acho que não é só sexto, sétimo, oitavo, ou seja, são todas as percepções que não passam pela lógica. O que acontece no eclipse? A princípio, a Lua sendo ocultada, nós vamos ficar menos, a princípio, disponíveis dessa sensibilidade. Pois é, não acho que seja exatamente assim. Num primeiro momento, é como se bloqueassem todas as percepções que nós temos subjetivas da realidade. Porém, passado esse pequeno primeiro momento, abre-se uma esfera muito mais profunda de percepção. É algo da ordem quase que da feitiçaria, da bruxaria, daquela coisa de fazer rodar os pilões, né, das mágicas, daquilo que a gente entende como algo do mundo subjetivo, do mundo que não é explicável. E aí, de fato, vamos fazer contato com tudo que na dinâmica feminina é mais profunda e que, de certa forma, foi excluída da sociedade chamada sociedade patriarcal. Todas essas coisas mais profundas foram deixadas de lado e houve quase que um exílio desses valores. Aí, no dia ou na noite de uma lua cheia, em que a lua é obscurecida, ou seja, ela não é iluminada pelas forças do masculino, é como se aquele feminino viesse inteiro, sem nenhuma interferência da razão, sem nenhuma interferência da objetividade. É claro que há um risco, tudo fica muito mais exacerbado, fica muito mais intenso e nós podemos perder a medida das coisas. Porém, vamos conhecer o que estava lá nos porões da nossa alma, nos porões da humanidade, nos porões do nosso planeta. Por isso,
Entender o eclipse, principalmente o eclipse da Lua, é entender forças que nós normalmente não conhecemos e não acessamos. É essa a explicação que a astrologia dá por esse fenômeno tão importante e tão cultivado pelos astrônomos e por todos os humanos que amam o que acontece no céu.